Fala aí, pessoal. Bem-vindos a mais um Plantão Enem de Química. Eu sou Scarlett Maciel e hoje nós vamos começar com a resolução de uma questão do Enem de 2018 que diz o seguinte: em 1938, o arqueólogo alemão William Koenig, diretor do Museu Nacional do Iraque, encontrou um objeto estranho na coleção da instituição, que poderia ter sido usado como uma pilha, similar às utilizadas em nossos dias. A suposta pilha, datada de cerca de 200 anos antes de Cristo, é constituída de um pequeno vaso de barro, argila, no qual foram instalados um tubo de cobre e uma barra de ferro, aparentemente corroída por ácido, e uma tampa de betume, que é o asfalto, conforme ilustrado. Considere os potenciais padrão de redução do ferro igual a menos 0,44 volts, do hidrogênio igual a 0,00 volts e o potencial padrão de redução do cobre igual a mais 0,34 volts. Nessa suposta pilha, qual dos componentes atuaria como cátodo? Aí ele apresenta as opções: letra A, tampa do betume, B, vestígio de ácido, C, barra de ferro, D, o tubo de cobre ou E, o vaso de barro. E aqui ele traz a imagem, mostrando como que seria esse vaso de barro e como que estaria tudo aqui dentro. Para a gente resolver essa questão, o primeiro passo é entender como é que funcionam as pilhas. Então, assim, o que são as pilhas? São dispositivos capazes de produzir corrente elétrica a partir de reações de oxidação e redução de componentes metálicos presentes em sua estrutura. O que é a oxidação? É a capacidade que um material apresenta de perder elétrons. E o que é a redução? Capacidade que um material apresenta de ganhar elétrons. A pilha que a gente mais trabalha em química e que é mais comum da gente ver é a pilha de Daniel. E essa pilha ela tem alguns componentes principais. O esquema da pilha aqui representado basicamente é uma solução que tem algum metal na forma iônica e nessa solução está mergulhada uma barra metálica desse mesmo metal, conectado por um fio condutor a uma outra barra metálica de um outro metal que também vai estar mergulhada na solução desse mesmo metal na sua forma iônica. No meio nós vamos ter uma ponte salina, temos o cátodo e o ânodo e ocorre uma corrente de elétrons. Começando pelo que é o ânodo. O ânodo é aquela barra de metal que sofre oxidação, liberando elétrons e formando cátions que permanecem na solução. Então, o ânodo ele vai sofrer oxidação. E nós vimos que oxidação é a capacidade de um metal de perder elétrons, de liberar os elétrons. Dessa forma, no ânodo, o metal que está na forma sólida, na barra, ele liberará elétrons e ele virá para a solução em sua forma iônica. E o que é o cátodo? O cátodo é o metal presente na solução que vai sofrer uma redução e se depositar na sua forma metálica, ou seja, na sua forma sólida, na placa presente nessa solução. Então, ao contrário do ânodo, o metal do cátodo ele vai sofrer uma redução, e redução é a capacidade de ganhar elétrons. Então, os elétrons eles vão sair do ânodo, seguir pelo fio condutor, chegar até o cátodo e através do cátodo vai ter a deposição, esses elétrons vão ser colocados nesses íons presentes na solução e eles vão se depositar na forma metálica na barra. Um fator importante para a gente lembrar, no ânodo sempre vai ocorrer oxidação e no cátodo sempre irá ocorrer a redução. O macete para lembrar disso é ânodo inicia com uma vogal. Oxidação também vai iniciar com uma vogal. Então, a vogal junto com vogal. Ânodo junto com a oxidação sempre. Ao contrário, no cátodo vai sofrer uma redução consoante
junto com consoante. Então, o cátodo sempre sofre redução. Além disso, na nossa pilha de Daniell, nós vamos ter a ponte salina, que ela é utilizada para manter o equilíbrio iônico da solução. Como assim? Eu tenho solução de sais aqui. E se nessa solução aqui eu estou aumentando a quantidade de cátions, eu preciso equilibrar essa solução com algum outro ânion. Então, a partir dessa ponte salina, que pode ser um cloreto de potássio, um cloreto de sódio, nós vamos ter esse equilíbrio iônico. O equilíbrio iônico. Se aqui eu estou aumentando a minha quantidade de cátions devido à oxidação que está ocorrendo, os ânions desse sal presente na ponte salina vão se deslocar para essa solução para manter o equilíbrio iônico, a carga equilibrada. Da mesma forma que se no meu cátodo eu estou perdendo cátions, pois eles estão se depositando na barra, vou ter o deslocamento dos cátions presentes do sal na ponte salina para equilibrar ionicamente essa solução. E o fio condutor, ele vai conectar o ânodo ao cátodo, permitindo a movimentação de elétrons. Qual o sentido? Do ânodo para o cátodo. Esse é o esquema básico de uma pilha de Daniell. E seguindo nisso, a gente precisa entender tudo bem, mas agora eu preciso saber quem vai ser o ânodo e quem vai ser o cátodo. Nesse esquema, eu estou dizendo que o ânodo é o zinco e o cátodo é o cobre. Mas se a questão não me diz quem oxida e quem reduz, ou seja, quem é o ânodo e quem é o cátodo, eu preciso saber identificar quem oxida e quem reduz. E a gente identifica quem vai oxidar e quem vai reduzir numa pilha através do potencial padrão de redução. E o que é isso? Ele vai medir a tendência das substâncias em serem reduzidas. Coloquei um exemplo aqui, uma tabelinha com algumas semi-reações de redução. Então, aqui nós vamos ter a redução do hidrogênio, nós vamos ter a redução do lítio, do alumínio, do chumbo e da prata. Observando, a redução é a tendência de ganhar elétrons. Então, eles estão ganhando elétrons para se tornar substâncias simples. A semi-reação de redução padrão, ela tem uma escala que se inicia no hidrogênio. O hidrogênio é o ponto de referência, então é considerado 0,00 volts. Quando a gente olha para o lítio, nós temos um potencial padrão de redução de menos 3,04, ou seja, bem baixo. Apesar de 3,04 parecer alto, a gente tem que lembrar de observar o sinal antes do valor. Como é negativo, esse potencial padrão de redução é bem baixo. Do alumínio, ainda é baixo, menos 1,66, mas é um pouco mais alto do que o do lítio, por exemplo. O do chumbo é de menos 0,13 e o da prata é de mais 0,80, que dentre esses é o mais alto, porque a gente tem que lembrar de observar sempre o sinal à frente do valor. E a partir disso, a gente consegue identificar quem oxida e quem reduz. A gente só sabe quando nós comparamos duas substâncias diferentes. Quanto maior o potencial padrão de redução, maior a facilidade para reduzir que aquela substância tem. Por exemplo, numa comparação entre o alumínio e o chumbo, o alumínio ele tem um menor potencial padrão de redução, ou seja, ele tem mais dificuldade de reduzir. Então, entre o alumínio e o chumbo vai reduzir preferencialmente. Se eu coloco o lítio e o alumínio, o meu alumínio ele vai reduzir, porque ele tem, apesar do potencial padrão de redução ser baixo, o do lítio ainda é menor. Então, dessa forma, essa comparação entre dois potenciais padrões de redução diferentes, nós conseguimos identificar quem reduz. O maior potencial padrão de redução vai reduzir, porque ele tem mais facilidade para reduzir. Então, voltando à nossa questão,
Primeiro passo é a gente lembrar sempre que a pilha ela só vai ocorrer entre elementos metálicos. Então, nessa situação, a gente já pode descartar, por exemplo, a tampa de betume, porque ele fala que essa tampa é feita de asfalto. Podemos descartar também o vaso de barro, porque é uma argila. Então, são fatores que nós conseguimos descartar. Esse vestígio de ácido é a solução na qual os elementos metálicos estavam submersos. Então, quais são os nossos elementos metálicos que nós temos que analisar? A barra de ferro e o tubo de cobre. E a questão já deu os potenciais padrões de redução para nós podermos analisarmos. O potencial padrão de redução do ferro, isso é uma outra forma de representar a nossa semi-reação de redução. Ele está reduzindo de ferro 2+, para ferro 0, substância simples possui inox 0. E ele me diz que a redução do ferro tem um potencial padrão de redução de menos 0,44. E a do cobre é de mais 0,34. Como eu disse, o maior potencial padrão de redução, ele vai ter mais facilidade de reduzir. Nessa situação, quem reduz é o cobre, porque ele tem maior potencial padrão de redução. E na pergunta ele fala exatamente quem atua como cátodo. Nós vimos que, consoante do cátodo, o cátodo é aquele que reduz consoante com consoante. E nós observamos que quem vai reduzir é o cobre, porque ele tem o maior potencial padrão de redução. Dessa forma, a nossa resposta é a letra D, o tubo de cobre. Seguindo para a nossa próxima questão, que vai abordar um outro assunto dentro da eletroquímica. A eletrólise é um processo não espontâneo de grande importância na indústria química. Uma de suas aplicações é a obtenção de gás cloro e do hidróxido de sódio a partir de uma solução aquosa de cloreto de sódio. Nesse procedimento, utiliza-se uma célula eletroquímica como ilustrado. No processo eletrolítico ilustrado, o produto secundário obtido é o. E aí apresenta as questões. Primeira coisa é analisar com muito cuidado essa imagem. Nessa imagem, ele tem todo o esquema de uma eletrólise. Primeiro, a eletrólise, ao contrário da pilha, é um processo não espontâneo. Na pilha, as reações de oxidação e redução elas vão ocorrer de forma espontânea. Na eletrólise, essas reações elas vão ocorrer devido à utilização de uma bateria. Vamos estudar um pouquinho mais a fundo a eletrólise antes da gente entrar na análise mais profunda dessa imagem. A eletrólise ela vai utilizar a energia elétrica de uma fonte para forçar a ocorrência de uma reação química para produzir substâncias simples. Então, a pilha ela tem como objetivo gerar corrente elétrica através das reações de oxidação e redução, passando pelo fio condutor. A eletrólise, o principal objetivo dela é produzir substâncias simples. E nós temos dois tipos, a eletrólise ígnea e a eletrólise aquosa. A eletrólise ígnea, ela é aquela feita sem a presença de água. Pode ser dito também que é uma eletrólise a seco. Ela vai utilizar uma substância iônica no estado líquido, por exemplo, o NaCl, nosso cloreto de sódio fundido. Já a eletrólise aquosa é a eletrólise com a presença de água. Então, vai utilizar uma substância iônica dissolvida na água. Tem aqui para vocês agora um esqueminha de uma eletrólise. E, como eu disse, o cátion ele vai sofrer redução no cátodo. E o ânion sofre oxidação no ânodo. Como eu disse, consoante com consoante, vogal com vogal. Não importa se é a pilha com processo espontâneo ou se é a eletrólise com um processo forçado. O cátodo sempre vai sofrer redução
e o ânodo sempre vai apresentar oxidação. A diferença está no seguinte: na pilha, o cátodo é o polo positivo, cátodo de cátion, polo positivo, e o ânodo de ânion é o polo negativo. Na eletrólise, ocorre o contrário. Ela é estranha, é um processo forçado. Então, o que vai ocorrer? Na eletrólise, o cátodo ele vai ser o polo negativo. Ele vai atrair o cátion para sofrer a redução. E o ânodo ele vai ser o polo positivo, porque ele vai atrair o ânion para ele para sofrer a oxidação. Então, isso é muito importante. Na pilha, a gente pode utilizar a dica do cátodo ser o polo positivo, porque cátodo lembra de cátion, ânodo lembra de ânion, é o negativo. E na eletrólise, a gente precisa lembrar que ela é estranha, que ela ocorre de maneira diferente, porque ela é forçada. Então, os polos são diferentes. Voltando agora, então, para a gente analisar o nosso esquema, como eu disse, uma bateria, uma fonte de energia para forçar essa reação ocorrendo. O nosso polo positivo. O que acontece no polo positivo, que é o nosso ânodo, porque é estranha? O nosso polo positivo vai atrair os ânions. E aqui nós temos o nosso cátodo, nosso polo negativo, e ele vai atrair os cátions. Analisando aqui, olha, vamos olhar a imagem. Solução aquosa de NaCl foi colocada aqui dentro. O nosso ânodo de carbono e o cátodo de carbono. Um diafragma que é simplesmente para separar essas substâncias. E ele fala aqui, olha, que no ânodo é liberado um produto que é o Cl2, que na própria questão ele fala que é um dos produtos. No lado do cátodo, nós temos o que ele pergunta, um produto secundário. O que é esse produto secundário? E uma dica importante que essa imagem está dando para a gente. Ela fala que aqui nós temos um dreno para a solução aquosa salina. Na questão fala dessa produção de uma base, do hidróxido de sódio. Primeira coisa para resolver essa questão, escrever as reações que ocorrem aqui. Quais são as reações? Colocamos NaCl em água e esse NaCl vai gerar um cátion Na+, e um ânion, que é o Cl-. Outra coisa que devemos considerar é a autoionização da água. A água ela pode se ionizar, gerando o cátion H+, e o ânion OH-. E aqui nós temos que reparar uma coisa. Eu falei que o polo positivo, o ânodo, ele vai atrair os ânions, porque como o polo é positivo, opostos se atraem. Polo positivo atrai os ânions. Então, o polo negativo vai atrair os cátions. Então, o cátodo vai atrair os cátions. Só que a gente tem que observar, olha, que eu tenho dois cátions para ser atraídos pelo polo negativo, pelo cátodo. Nós temos o Na+, e nós temos o H+. São dois cátions diferentes para serem atraídos. E nós temos também dois ânions diferentes, o Cl- e o OH-. E agora, quem reduz e quem vai oxidar entre esses cátions e esses ânions? Tem uma regra que vocês precisam saber para essa prova. A regra é o seguinte: quais cátions que o H+ ganha e ele consegue reduzir? O H+, ele vai reduzir preferencialmente sobre o au-au-au. Isso é uma técnica para decorar. O que seria o au-au-au? Família 1A dos metais alcalinos, família 2A dos metais alcalinos terrosos e o alumínio, cujo símbolo é Al. Então, o nosso H+, ele vai reduzir preferencialmente sobre família 1A, 2A e alumínio. O Na+, ele é da família 1A, tá vendo? Ó, NOx mais 1, família 1A. Então, entre esses dois, preferencialmente, quem vai reduzir é o H+.
Agora, quando nós tratamos de ânions, nós precisamos saber que o ânion OH-, ele vai oxidar preferencialmente quando nós temos o FOX, que é o flúor, e os oxigenados. O que são ânions oxigenados? SO4 2-, NO3-, PO4 3-, são ânions que têm oxigênio na sua formulação, na sua composição. Então, aqui, entre o OH- e o Cl-, o Cl- não é flúor e ele não é oxigenado. Então, ele vai ganhar, porque o OH- não ganha dele. Dessa forma, nós temos que no ânodo, quem vai oxidar é o cloro, resultar no gás cloro, no Cl2, que é exatamente o que a gente vê aqui na imagem, saindo como um dos produtos, mas os 2 elétrons que são direcionados no circuito, e ele vai oxidar. O ânodo oxida. Em relação aos cátions, no cátodo, nós temos que o hidrogênio ganha da família 1A, então ele que vai reduzir, resultando no gás hidrogênio. Opa, eu tenho aqui, olha, um gás hidrogênio saindo. E o que me restou aqui? Olha só, eu reduzi esse cátion H+, e eu oxidei esse ânion Cl-. O que me restou? NaOH, o meu hidróxido de sódio, uma solução aquosa alcalina. Dessa forma, o nosso produto secundário é exatamente o H2, que é o nosso hidrogênio molecular. Bom, pessoal, então foi isso. Eu espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo. Muito obrigada e até a próxima oportunidade.